E aí, turma, a gente agora vai continuar a questão dos erros de gramática em frases. Vamos aqui para a sequência, né? Olha só, nós temos aqui uma frase que diz: a gente não sabemos identificar pessoas suspeitas. Analisando essa frase com a número 10, fiquei frustrado com esse governo, e a número 11, quebrei seu óculos de novo, meus parabéns. Vamos ter aqui 30 segundinhos para vocês pensarem nesses erros e voltamos daqui a pouquinho. Vamos lá. E aí, vamos para a número 9. Se você tiver acertado, você vai identificar dois probleminhas nessa frase. O primeiro é a conjugação do verbo saber, um caso de concordância verbal, uma vez que o sujeito agente, embora se refira a um grupo de pessoas, é uma expressão que está no singular. Portanto, o verbo deve permanecer no singular. A gente sabe o que? Identificar e não identificar, porque não existe esse N na primeira sílaba, assim como também não existiria em identidade, por exemplo, já que o correto é identidade dentro da norma padrão. Portanto, nós temos aqui os dois problemas. A gente não sabe identificar pessoas suspeitas. Na frase 10, fiquei frustrado com esse governo. Qual é o problema que a gente vai encontrar aqui, professor? A palavra seria frustrado, porque no caso nós temos um R na segunda sílaba. Isso aqui é um caso de ortoepia. Muitas vezes na oralidade a gente coloca letras onde não existem e outras vezes a gente acaba retirando essas letras. Acontece, por exemplo, com mortadela ao invés de mortandela, com bueiro ao invés de boeiro, com salsicha ao invés de salsicha, largatixa ao invés de lagartixa. E outras palavras, né? Roubar ao invés de roubar, nesse caso aí o O fechado também, né? Roubar, eu roubo, tu roubas e nunca roubo ou roubas, né? Enfim, são casos de ortoepia. Nós temos aí no vídeo, no card, uma aula sobre isso aí mais detalhada, ok? Nessa frase 11, quebrou seu óculos de novo, meus parabéns. O que é que a gente vai observar de errado na escrita dessa frase aí dentro da norma padrão? Veja que o correto seria quebrou seus óculos. O pronome possessivo deve estar no plural, porque a palavra óculos não tem singular. Os óculos, afinal de contas, você se refere a cada uma das lentes dos seus óculos, certo? Outras palavrinhas parecidas com essa são pires, que a gente é uma palavra também empregada no plural, pêsames, parabéns, núpcias, expressões que sempre se usam no plural. Em relação à palavra parabéns, se você manifestar os parabéns para uma pessoa, se você der os parabéns a ela de uma maneira atrasada, você também deve dizer meus parabéns atrasados e nunca meus parabéns atrasado, certo? Parabéns é uma palavra que sempre se emprega no plural. Portanto, os elementos que acompanham essa palavra também devem aparecer no plural. Ok, pessoal? Vamos aqui à frase 12. Aluga-se casas na Vila Três Maria. E a frase 13. O ingresso para o show é gratuito. 30 segundinhos. Muito bem, vamos lá. Aluga-se casas na Vila Três Maria. Qual será o problema ou quais serão esses problemas aí? Veja aqui o caso do verbo alugar. Aluga-se casas. Observe que esse verbo é transitivo direto, então ele pede um complemento sem preposição. Quando você empregar esse verbo aqui, o verbo alugar terá como o sujeito a palavra que está à sua frente. Então, na verdade, casas é o sujeito deste verbo aqui. Se casas é o sujeito do verbo alugar,
nós temos uma frase na voz passiva, ou seja, em que o sujeito sofre a ação verbal. Isso significa uma coisa: se você tem um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que pede complemento, e este verbo é seguido da partícula se, esse se recebe o nome de partícula apassivadora, ou seja, é o se que faz com que o verbo esteja empregando o sujeito na voz passiva. Dizendo de uma maneira mais simples, toda vez que você tiver um verbo transitivo direto e seguido do pronome oblíquo se, o termo na frente é o sujeito. Se esse termo na frente é o sujeito, ele deve aparecer no plural para ter uma concordância com o verbo. Portanto, alugam-se casas. Para ficar melhor compreendido, tente fazer a frase ao contrário quando tiver o se. Alugam-se casas significa que casas são alugadas. Veja que quando eu faço essa frase, casas são alugadas, há uma concordância entre o verbo que está no plural, alugam-se e são alugadas, com o seu sujeito, casas. Portanto, nós temos o plural no verbo alugar. Outro detalhe aqui que pode passar despercebido, né, devido ao foco no verbo, é o plural nessa vila aqui. É Vila Três Marias. Então, nós temos assim: alugam-se casas na Vila Três Marias. Só um detalhe interessante em relação ainda ao verbo alugar. Veja que o verbo está no plural, pela razão que eu falei. Se aqui fosse precisa-se de trabalhadores, eu teria esse verbo no plural? Precisam-se de trabalhadores? Não, porque se fosse o verbo precisar, nós teríamos o verbo transitivo indireto. Então, ele tem uma preposição. Como ele tem uma preposição, significa que após o se, nós vamos ter um complemento do verbo precisar. Mas não é o que acontece aqui. O verbo é transitivo direto, seguido do se, então a palavra da frente é o sujeito. Se ela é o sujeito, coloca-se tudo, olha só, tudo no plural. Na frase de número 13, o ingresso para o show é gratuito. Que é que a gente vai encontrar aqui de estranho. Dentro da norma padrão, olha só, o ingresso para o show é gratuito. A palavra se pronuncia gratuito e nunca gratuito. Portanto, nós não temos o acento agudo. Aqui há um ditom, fazendo com que a palavra seja paroxítono. Paroxítonos terminados em O não recebem o acento. Ok, pessoal? Agora, analisando aqui a frase 14, né? Você está na minha listra negra. E também nós temos a frase 15, o avião aterrissou com 30 minutos atrasado. Vamos lá. Mais uma vez, nós temos uma palavrinha que na oralidade é de um jeito e na escrita a gente tem uma outra forma. É a palavra listra. O detalhe é que essa palavra também existe, então ela não vai entrar aqui no caso de ortoepia. A ortoepia, lembre-se, estuda a pronúncia correta das palavras. Como existe a palavra listra e existe a palavra lista, nós estamos aqui num caso de paronímia. Palavras que são parecidas na escrita e na pronúncia, mas têm significados diferentes. Então, a gente percebe aqui o seguinte: a escrita desta palavra é lista, que é justamente aquela sequência de nomes que a gente utiliza para alguma finalidade. É uma lista e não uma listra, porque sendo listra, a gente vai entender como uma marca, no caso aqui, de cor escura, né? Você está na minha listra negra. Na número 15, nós temos o avião aterrissou com 30 minutos atrasado. Vejam primeiramente a questão de aterrissou. Aterrissou é sim, esse é um caso de ortoepia, porque nós temos, na verdade, a pronúncia aterrissou, ou se você ainda utilizar esse S com som de Z, você, na verdade, deveria utilizar o Z para aterrissou. Outro detalhezinho aqui é a relação em relação ao número 30, que você observa que está escrito por extenso. Se você está fazendo uma numeração
cardinal de 1 a 9 você emprega por extenso. A partir do número 10 você vai utilizar o número, ok? E por fim, atrasado, que vem de atrás, se escreve com a letra S e não com a letra Z. Vendo isso, nós temos duas alternativas como corretas. O avião aterrissou, observe que a pronúncia é C de aterrissou, 2 S quando nós temos duas vogais, um S tem som de Z. Mas como não existe aterrissou com um S, nós temos que colocar 2 S e ela fica aterrissou e não aterrissou. Ou se você preferir realmente aterrissar, nós temos aqui o Z, que é a letra certa. Afinal, todos os verbos terminados em izar, como utilizar, realizar, amenizar e aterrissar, devem ser escritos com a letra Z. Ok, pessoal? Então a gente volta numa próxima aula com mais frases para fechar essa sequência de vídeos. Até lá!